Saudamos a todos vocês com a graça e a paz do Senhor Jesus. Aqui estamos para juntos continuarmos estudando a Palavra de Deus a cada dia. Somos agradecidos a Deus por Ele nos conceder a vida, nos conceder estes momentos e também somos agradecidos a Deus por todos vocês que, onde quer que se encontram, estudam conosco a Bíblia. E também queremos agradecer a vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas, grupos, amigos, familiares, em outras redes sociais. Agradecemos a vocês que oram por nós e também agradecemos aqueles que nos escrevem dizendo de onde estão acompanhando os estudos. Mandamos aqui um alô especial para Rosenir e Iane, são do Rio de Janeiro. E a Rosenir e Iane estão mandando um alô especial para Kátia e Raimundinho, também são do Rio de Janeiro. Ricardo Rodrigues e Rosenilda são de Caaporã, na Paraíba. Marcos Siqueira é de Oswaldo Cruz, em São Paulo. Aderci Ferraz é da Igreja Adventista de Vila Kennedy, em Baixo Guandu, no Espírito Santo. Leonor Maia e Albino são de Portugal. Terezinha Brandão é de Maués, em Amazonas. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e sempre mandaremos um alô para vocês. Queremos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, aqui estamos diante da Tua presença, agradecidos por tudo que tens feito por cada um de nós, pela vida e pela proteção, pelos cuidados, pelos livramentos. E neste momento nós vamos estudar a Tua Palavra. Pedimos que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dê entendimento, nos ajude, Pai, a assimilarmos aquilo que estudamos e que possamos colocar em prática em nossa vida. Esteja com todos aqueles que nos pedem orações, todos aqueles que enfrentam lutas, problemas em suas vidas. Tu sabes quem são, onde estão, que as Tuas bênçãos sejam concedidas a cada um, em nome de Jesus. Amém. Vamos dar continuidade ao nosso estudo, é o primeiro desta série e com certeza nós iremos ser fortalecidos na Palavra de Deus através dos textos bíblicos que nós estaremos cada dia aqui estudando com vocês. Com certeza todos nós passamos por provações, por lutas, por tribulações. Ninguém está isento de ter os seus problemas em suas vidas, mas nós temos um Deus em quem confiar. Não é fácil às vezes, pelos problemas que nós enfrentamos, continuar com a nossa fé firme, inabalável, mas nós precisamos exercitar a nossa fé, confiar nesse Deus poderoso, assim como nós vimos ontem que este pastor, ele nos conduz por caminhos retos, caminhos de justiça. Este Deus, ele conhece o fim desde o princípio. E todos aqueles que se mantêm fiéis a Deus, mesmo não entendendo o que está acontecendo em suas vidas, estes com certeza no final serão honrados, serão galardoados com o cumprimento da promessa de Jesus que nos é dar a vida eterna. Então não vamos nos desesperar ou desanimar, não vamos abandonar a nossa fé, porque todas aquelas pessoas que às vezes nós vemos que parece que não tem nenhum problema, elas também têm os seus problemas. Há uma diferença entre os cristãos e entre aqueles que não são cristãos na situação dos problemas que enfrentam. Por quê? Porque nós, quando aceitamos a Jesus, normalmente muitas pessoas pensam que nunca mais terão problemas. A vida vai ser uma vida tranquila, uma vida bela, uma vida onde tudo estará florido, mas não é assim. Quando nós aceitamos a Jesus, é que nós vamos começar a enfrentar os problemas. E aí nós precisamos exercitar a fé, confiar nesse Deus. Aquelas pessoas que não têm Jesus em suas vidas, as que não são cristãs, elas levam a vida da maneira delas e tendo seus altos e baixos, e para elas está tudo normal. Por quê? Porque elas não têm a esperança que nós temos, que é a vida eterna. Para essas pessoas que não têm Jesus em suas vidas, para elas a vida tem que ser vivida aqui e quando morrer acabou. Então por isso que eles procuram aproveitar o máximo da maneira como eles aproveitam e pensando que após a morte não há mais nada. Mas nós, como cristãos, sabemos que após a morte
nós estaremos descansando no pó da terra, aguardando o cumprimento da promessa, que é a volta de Jesus. E aí todos aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados para se encontrar com Ele. Esta é a esperança que a palavra de Deus nos dá. O pastor, ele nos conduz por caminhos retos, caminhos de justiça, como diz, algumas versões, e ele nos conduz a pastos verdejantes, ele nos conduz a águas tranquilas, mas às vezes, neste caminho que ele está nos conduzindo, um caminho reto, um caminho perfeito, águas tranquilas, pastos verdejantes, às vezes nós poderemos enfrentar alguma situação que nós não estávamos esperando, que é chamado no Salmo 23, no Vale da Sombra da Morte. E aqui então, em Salmos 23, verso 4, o salmista diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. O grande problema que nós seres humanos enfrentamos não é o vale, mas sim o medo. O medo, ele nos paralisa. O medo, ele faz com que nós não prossigamos nesta caminhada. Mas como diz aqui o salmista, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Então, a pessoa que está em Cristo, que tem um relacionamento com Ele, que conhece a voz do pastor, ele não vai ter medo. Por quê? Porque a Bíblia aqui ela diz vale da sombra da morte, não diz vale da sombra e da morte, não. Vale da sombra da morte. Poderemos passar por um momento difícil em nossa vida, quem sabe uma enfermidade que está fazendo com que nós passemos pelo vale da sombra da morte, quem sabe um desemprego, quem sabe qualquer outra situação financeira que nós estamos enfrentando, que nós não estamos vendo saída. Nós temos que confiar nesse Deus. Por quê? Porque Ele está no controle. Se Deus permitiu que nós passássemos por este vale, por este momento, Ele diz: eu estou contigo. Não tenha medo, porque se nós tivermos medo, nós não conseguiremos continuar a caminhada, nós vamos desistir. E então, o salmista, ele tinha plena confiança em Deus. Por quê? Porque ele era um pastor de ovelhas e ele sabia exatamente o que era passar por este vale da sombra da morte. Não era uma situação fácil ir atrás do rebanho, cuidar do rebanho, proteger o rebanho, não deixar que nada acontecesse com aquele rebanho. E como nós já dissemos aqui, as ovelhas elas são assim medrosas. As ovelhas quando se vê numa situação difícil, elas ficam paralisadas. E assim também somos nós seres humanos. Se nós deixarmos o medo tomar conta de nós, nós vamos ficar paralisados. Temos que ter a certeza de que Jesus, ele está ao nosso lado. Nós temos um anjo que está nos protegendo. E eu não sei qual foi o problema ou qual é o problema que você está enfrentando em sua vida, a situação, qual é o vale da sombra da morte que você está enfrentando. Mas continue confiando em Deus. Deus, ele está com você e ele vai te dar a vitória. É claro que às vezes nós queremos uma resposta imediata para o momento, para a situação que nós estamos vivendo. Nós, seres humanos, não sabemos esperar, nós queremos logo a resposta de Deus. Mas nós temos que aprender que o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes Deus permite que nós passemos por este vale, por essa situação difícil que passamos, para poder nos trazer para mais próximo dele. Em tudo Deus tem um propósito. E não é por um acaso que seremos levados a este vale. Não é por um acaso, é porque Deus, ele quer nos provar, como nós estamos nesta série que começamos esta semana, provados no fogo, o fogo da provação, que é o título que nós estamos estudando. Então Deus, ele permite para que sejamos provados quando passamos por essa provação, para que a nossa fé seja purificada. Como nós dissemos, o crisol que o pastor usa, o crisol é um instrumento que o ourives, a pessoa que mexe com joias, ele tem
para que ele possa colocar ali bastante calor para que o metal seja derretido e purificado. O crisol suporta altas temperaturas. É um instrumento que tem nas joalherias, as pessoas que mexem com purificação de ouro, de prata e outros metais. Então Deus ele permite que nós passemos porque Ele está testando, provando a nossa fé e purificando para que possamos ser aprovados no final deste processo de purificação. Não pense vocês que aqueles que já descansam no Senhor e que morreram na fé, não pense que eles não passaram por problemas também e que não tiveram a sua fé provada, testada, purificada. Cada um teve e cada um tem. E nós também, nestes momentos que nós estamos vivendo, a nossa fé está sendo purificada para que nós possamos então ter este grande encontro com o Senhor Jesus. Agora, as ovelhas, como diz aqui o salmista Davi, elas não foram parar no vale por um acaso. Não, havia um propósito quando elas foram parar no vale. E o propósito era fazer com que as ovelhas soubessem que elas tinham o pastor, porque o próprio Senhor Jesus, ele diz que ele é o bom pastor, as ovelhas conhecem a sua voz e o pastor também conhece as suas ovelhas. Então, o nosso Deus, ele conhece perfeitamente cada ser humano, cada um de nós, especialmente nós cristãos, ele conhece e sabe a prova que cada um pode suportar. Não nos sobrevêm provas maiores do que aquelas que nós não podemos suportar. Então, se nós estamos passando por um momento de prova, porque Deus sabe que nós podemos suportar essa prova. Mas se nós tivermos medo, se nós ficarmos paralisados, como é que nós vamos vencer essa prova? Aí nós seremos derrotados. Então, este caminho de justiça, caminho reto, que o pastor estava conduzindo as ovelhas, ele também tinha o seu vale da sombra da morte. Às vezes, nós nos deparamos com determinada sombra, e aquilo às vezes, quando vemos aquilo de imediato assim, podemos nos assustar, porque nós não sabíamos o que era aquilo. Mas quando nós vamos ver, é uma sombra, não é nada que vai nos trazer mal. Então nós precisamos aprender que a sombra, ela não mata. A sombra, ela é para que nós possamos ter mais confiança em nosso Deus. E então o salmista ele diz que as ovelhas, elas são cuidadas a cada momento pelo seu pastor. Agora, se nós nos dizemos cristãos, mas nós não temos relacionamento com esse pastor, se nós não conhecemos a voz desse pastor, se nós não temos contato com a palavra de Deus a cada dia, com certeza, quando nós passarmos por este vale da sombra da morte, nós teremos medo e nós seremos então derrotados. Que Deus nos abençoe para que possamos ter confiança plena nesse Deus que está nos conduzindo e que em breve todos nós estaremos vivendo com Ele eternamente num lar onde não haverá mais provas, problemas, sofrimentos, dores, mas estaremos para sempre com o nosso Senhor. Nós queremos agradecer a todos que estiveram conosco estudando a Bíblia hoje. Vamos deixar mais uma vez este verso para nossa meditação. Amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. 1 Pedro capítulo 4, verso 12. Que Deus nos abençoe.